Salve, salve nação tricolor, forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César. Começa agora mais um Central Informa no nosso canal. Então roda a vinheta. Um forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César. Começa agora mais um Central Informa no nosso canal. Aquele velho recado de sempre. Inscreva-se agora aqui no nosso canal. Deixa o like nesse vídeo e ativa o sino para receber as notificações dos próximos conteúdos. Muito obrigado a você que reacompanha aqui a Central há algum tempo. E você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Bom, o Bahia tem esse compromisso, importante em Bragança Paulista, interior de São Paulo, contra a equipe do Red Bull Bragantino, jogo que vale, pelo Campeonato Brasileiro, antes, da pausa aí para o Mundial de Clubes, que para mim eu acho que não queria essa pausa. Em um certo ponto eu não queria, porque quebra o ritmo, um ritmo assim de jogo, de preparação. Por outro lado, o Bahia é talvez a equipe no mundo, né, que mais disputou jogos nessa temporada de 2025, somando todas as competições. Então, o Bahia jogou muito. Então, claro que a pausa ela serve para dar um alento, vamos dizer assim, um refresco, um descanso a Rogério Ceni e principalmente aos jogadores, Mas vamos ver como é que vai ser esse Bahia pós na pausa para esse Mundial de Clubes. Espero que não tenha nenhuma queda de rendimento, que a gente consiga manter e melhorar até o rendimento que atualmente o Bahia vem demonstrando, que de certa forma é satisfatório, mesmo com a eliminação na Libertadores, mas temos muitas competições aí para poder disputar e dar alegria ao torcedor. Bom, o Bahia está pronto, para esse compromisso diante do Bragantino, e a gente teve aí novidades, nesse último treino, antes do embarque para São Paulo, inclusive, o Bahia já está lá. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni comandou, a última atividade antes da viagem. O treino começou com aquecimento técnico e físico, seguido por um trabalho dividido em estações. Nele, os jogadores precisavam trocar passes em trajetos determinados, pela comissão técnica. Qualquer erro reiniciava a sequência, o exercício exigia precisão, atenção e movimentação coordenada. Depois, o elenco participou de um treino técnico em espaço reduzido, com ênfase em rapidez na troca de passes e movimentações. Na parte final, os atletas aprimoraram finalizações principalmente a partir da entrada da grande área, com foco na parte ofensiva. As novidades foram as presenças do volante Rezende, lateral esquerdo Iago Borduz, que entraram normalmente com o grupo durante toda a sessão, enquanto Canu e Eric seguem tratamento e devem continuar como desfalques por um bom tempo, Infelizmente, os dois atletas foram acometidos aí de uma lesão importante e a gente torce cada vez mais que os dois possam se recuperar brevemente para poderem estar de volta, às atividades, aos jogos aí do Esquadrão de Aço. Então, Iago Borducci e Rezende, foram as novidades aí do último treino do Bahia para essa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, Então, tá aí as novidades do Esquadrão de Aço. Bom, como é que o nosso adversário, o Red Bull Bragantino, vem, para esse compromisso diante do Bahia? Vale lembrar que o Red Bull Bragantino vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, está dentro do G4, está apenas, um ponto aí do líder Flamengo, Então, um jogo que também de suma importância também para a equipe paulista. O jogo que vai acontecer, nesta quinta-feira, 19 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Brasileirão. O técnico Fernando Seabra comandou atividade técnica e tática. Novidade da atividade foi a volta do atacante Isidro Pita. Pois é, meu amigo. Aquele mesmo, sabe? Aquele mesmo do Cuiabá. Lembra? Aquele do Cuiabá. Pois é, ele mesmo. Pois é, olho nele, viu? Que ele gosta de aprontar. Isidro Pita, que estava com a seleção do Paraguai, se representou a Bragantino nesta quarta-feira, Então não deve ser problema para o jogo contra a equipe do Bahia. O próprio time do Bragantino deve ter Cleiton no gol, André Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme.
Meio de campo, Gabriel, Eric Ramírez, aquele mês revelado pelo Bahia, John. Lá na frente, Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Chacha. Desfalcam o Bragantino nesse jogo lateral esquerdo, Júnior Capixaba, né, revelado pelo Bahia, com a lesão na coxa direita. Lateral direito, o Agostinho Santana, lesão na coxa. E o atacante Fernando com tendinite patelar no joelho esquerdo. O Bragantino está na terceira colocação do Brasileiro com 23 pontos, pode assumir a liderança do campeonato caso, né, ocorra um triunfo diante do Bahia, claro que não. E um tropeço diante do Cruzeiro, um tropeço do Cruzeiro diante do Vitória, né? O Bahia é o sétimo colocado com 18 pontos ganhos, então tá aí, né? Um provável time, acredito que também o Bahia vai com força máxima, né? Com Marcos Felipe, o Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte, o Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, lá na frente Eric Puga, Ademir, né? E o William José, já que o Lúcio tá aí na seleção uruguaia. E que engraçado que o Lúcio sempre é convocado e nunca joga, né? Não sei para que vai. Engraçado isso. Mas tá aí, Bragantino e as informações do Bahia também, né? Então tudo pronto, tudo que você precisa saber aí para esse compromisso desta quinta-feira, 19 horas. Jogo que é uma despedida, né? Uma pausa, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes da FIFA. Bom, e agora vamos falar de um assunto, né, que dividiu opiniões nas redes sociais, né? Um assunto que uns concordam, outros discordam. Eu acredito que é poucos, né? Poucos aí, vamos dizer assim, que discordam, né, desse assunto, porque trata-se de Anderson Talisca, né? Talisca aí que no programa da Band dessa semana fez a revelação importante e queria saber de você se você queria Anderson Talisca de volta ao Bahia. Né? Vamos ouvir o que ele tem a dizer e aí eu trago minha opinião. Ano passado tivemos uma conversa. Na verdade, ano passado não, 6 meses atrás. 6 meses atrás foi quando eu decidi sair do Al Nassr lá como acordo com o clube. Eu falo sempre com o Cadu, então a gente conversa bastante, ele conversa bastante com o meu empresário também, com o Carlos. A gente vem afinando as conversas, a gente vem conversando, vem, na verdade, colocando os pontos principais, enfim, porque tem muitos objetivos, né, para eu conquistar dentro da minha carreira, então eu sei que eu posso conquistar também no Bahia, mas a gente vai conversando, afinando as ideias, colocando os papos em dias. Talvez a gente nunca se espera, nunca se sabe, mas a gente conversa assim. Eu falo 6 meses atrás porque foi realmente real, a gente parou para conversar. Ele realmente quis conversar, eu dei essa oportunidade para a gente conversar. As coisas não andaram ainda da maneira como a gente esperava. Por que não deu certo? Não, porque eu tinha um acordo também com o Fenerbahçe, já tinha. Eu sou muito de palavra, já tinha conversado com o presidente, e a Turquia toda ficou mobilizada com isso. Até porque eu joguei no rival do Fener, e aí eu voltei, joguei no Besiktas e voltei pro rival, que é o Fener, então foi uma situação Lá bem... eles também são bem fanáticos, então, né? se você vem... Tá aí, né? A opinião do Talisca, na verdade, a opinião não, a declaração do Talisca sobre a conversa, vamos dizer assim, de forma contínua com o Cadu Santoro, né? E assim, acho que Talisca vindo para o Bahia no ano que vem, com possibilidade, eu acho que é um atleta que com certeza vai agregar muito, né? Ao lado de Everton Ribeiro, né? E a gente precisa de um cobrador de falta, né? E Talisca entrega muito isso, bola parada. E a gente não tem esse cara que bate falta. Tem o William José, né? Mas de 10 faltas ele vai acertar uma, né? Ou duas no máximo, né? E o Talisca, ele tem um nível de precisão de cobrança de falta absurda. Então acho que tendo a possibilidade, para mim não faço nenhuma, vamos dizer assim, objeção sobre a vinda de Talisca, não. Por mim é super bem-vindo. E aí eu quero saber de você que está assistindo o vídeo, se você concordaria, traria Talisca para o Esporte Clube Bahia na próxima temporada 2026. E falando de renovação, eu quero também falar aqui sobre, né, o Ademir. O Ademir, que é também um atleta que também divide opinião, né, na cabeça, né, do torcedor do Bahia, porque ele é um atleta que ele, para muitos, tido como entre aspas, ruim,
outros necessários. Eu fico com a parte do necessário. É um cara que é pro elenco. Né? Ele chegou em 2023, o Bahia acionou a cláusula, né, de renovação, perdão, né, cláusula de renovação, então ele fica até o final de 2026 no Bahia. Então, para mim, Ademir ele é importante, por mais que ele tenha uma deficiência técnica na questão de finalização, mas é um atleta que para mim é importante. Né? Um atleta que no jogo pode resolver, um jogo pode decidir. E assim, torcedor tem memória curta, né? O Thalício, o Ademir, no início da temporada, né? Ele foi o rei das assistências. E aí, você vai desprezar um atleta que tem números importantes? Então, acho que é válido você ter um Ademir, a não ser que um dia surja no mercado uma oportunidade de trazer um atleta que seja superior ao Ademir. Enquanto isso, o Ademir, por mim, fica e é muito bem-vindo aí né, a chegada, a permanência do Ademir no Bahia. Também quero saber sua opinião. Minha opinião é essa. Para mim é necessária a presença aí do Ademir no Esporte Clube Bahia. Bom, galera, encerrando aqui mais um Central em Forma no nosso canal. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, deixe seu like e ative o sino Central do Bahia. Vamos avante. Valeu.